Olá, me chamo Ana Beatriz e venho apresentar para vocês a aula de número 12 sobre sabonete. Inicialmente, trarei uma introdução falando sobre o histórico, a finalidade e os tipos de sabonete. Em seguida, abordarei os processos produtivos, tanto do sabonete em barra quanto do sabonete líquido, e falarei sobre o rótulo. Falarei também sobre a economia e o mercado, tanto nacional quanto internacional. Também sobre o meio ambiente com os impactos dos descartes inapropriados dos sabonetes e as tendências. Iniciando com a introdução. Como histórico, o nome sabonete se origina do nome sabão, que vem da Itália, ali na região próxima a Roma. Era conhecido o Monte Sapo. Nesse monte, aconteciam a queima de alguns animais como forma de sacrifício aos deuses, e a gordura desses animais escorriam pelas madeiras que formavam as fogueiras e desciam o monte. Nesse monte tinha um rio onde várias mulheres lavavam roupas, e elas achavam que naquele rio as roupas ficavam mais limpas e elas conseguiam lavá-las com a maior facilidade, e que seria devido a esses sacrifícios que aconteciam no local. E em meados do ano de 600 a.C., o sabão foi realmente inventado pelos fenícios. E o nome se originou por conta da história que eu contei anteriormente. Então, na Fenícia, que é essa região em verde, que atualmente ela conta com as regiões do Líbano, parte da Síria e de Israel, o sabão foi inventado a partir da fervura da água, da banha de cabra e de cinzas de madeira. No século IV d.C., os árabes inventaram a saponificação, e esse processo acontecia pela fervura da soda cáustica, da gordura animal e de óleos vegetais. E, enfim, nós temos o sabonete, que em 1878 ele foi realmente criado a partir da introdução de ar na solução de sabão, e foi desenvolvido o sabão branco. E ainda nesse mesmo século, no século XIX, depois de muitos estudos, os sabonetes começaram a ser prescritos para poder tratar doenças de pele. Assim como na imagem a gente pode ver a questão do tratamento de acne, mas também era utilizado para o tratamento de outras doenças, como psoríase. E o sabonete tem diversas finalidades, com a principal sendo a questão da higiene pessoal, mas também traz essas outras finalidades a partir das suas composições e de alguns aditivos acrescentados. Então, nós temos os sabonetes antissépticos, que ele vem com uma promessa de eliminar a maior quantidade de bactérias, chegando a uma eliminação de até 99,9%. Também temos os sabonetes hidratantes, que são muito recomendados para pessoas que possuem diabetes, porque esses sabonetes eles criam uma barreira para que mantenham a água na parte cutânea por mais tempo, impedindo assim o ressecamento da pele, que é um grande problema que pessoas que possuem diabetes sofrem. Também temos os sabonetes naturais, que são mais utilizados para peles sensíveis, como pele de crianças ou de pessoas que possuem alergia mesmo a determinados componentes químicos, porque eles possuem uma menor quantidade deles, possuem ingredientes mais naturais com cheiros mais suaves. E, no contraponto deles, temos os sabonetes cheirosos, que são com fragrâncias bem mais marcantes, que variam entre o cítrico e o adocicado. Entre os tipos de sabonete, dentre eles os mais conhecidos, nós temos o sabonete em barra,
que foi o primeiro tipo de sabonete desenvolvido, que é um sabonete de certa forma mais grosseiro, que possuem componentes químicos mais fortes. Também temos o sabonete líquido, que chegou posteriormente, possuindo fórmulas mais leves, que nas suas variações podem ser indicados tanto para o seu uso no corpo, rosto, como regiões íntimas. Também temos os sabonetes em gel, que são sabonetes mais suaves do que os líquidos, com um pH mais similar ao da pele, podendo controlar assim a oleosidade, sendo ele um pouco mais aerado do que o líquido. Também temos o sabonete em mousse, que foi o sabonete mais recente inventado, que ele traz uma sensação mais aveludada, indicando para retirar as impurezas da pele, contendo vitaminas e cheiro suave. Ele é muito utilizado também para ser retirado maquiagens da pele e principalmente na época da pandemia, essa questão do autocuidado veio muito, muito à tona. Então, esses sabonetes, tanto em gel quanto em mousse, traz essa sensação de um cuidado melhor, né, por ter esse aspecto de mais aveludado. Então, vamos para o processo produtivo, iniciando pelo processo do sabonete em barra. O processo inicia-se pela extração da matéria-prima, que pode ser ela tanto de sebo animal quanto de óleos vegetais, que seguem para a saponificação. Nela, temos a adição de álcalis, sendo os mais comuns usados o hidróxido de sódio, que também é conhecido como soda cáustica, ou hidróxido de potássio, que nela já sai a base do sabonete em barra. Com isso, ela segue para a mistura, a homogeneização, onde são acrescentados alguns aditivos. Nesses aditivos são incluídos fragrâncias, corantes, agentes emolientes e antioxidantes. Posteriormente, saem flakes, que são pedaços dessa massa formada que seguem para extrusão. Com isso, nós já temos o nosso sabonete em barra. E eles seguem para a moldagem. No slide seguinte, eu vou mostrar um vídeo para que fique um pouco mais visual toda essa parte. Então, na moldagem, é colocado tanto no formato como a questão da marca, né, que podemos dizer, impressa no próprio sabonete. E as sobras desses sabonetes, eles voltam para o processo justamente para essa fase da extrusão, depois retornando para a moldagem. Em seguida, vai para a embalagem, seguem para o controle de qualidade e temos assim o nosso produto. No controle de qualidade é verificado se o pH, a umidade, os ácidos graxos, a aparência e o aroma estão nas quantidades corretas indicadas pelaquela marca a respeito daquele produto e se é o que a Anvisa tem aprovado também. Então aqui nós temos uma fábrica de sabonete em barra. Aqui começamos com uma visão mais geral do seu processo. E aqui nós temos uma massa inicial utilizada como uma espécie de base para a produção do sabonete, onde ela é pesada, passa por esteiras até chegar em silos, onde ela é adicionada com outros reagentes de forma controlada, através da verificação do seu peso para que sejam misturadas em concentrações proporcionais.
Depois desse processo, elas seguem para um misturador. Nesse misturador são adicionados perfumes e corantes, então cada processo é bem específico para determinada produção, porque como nós vimos também no começo da nossa aula, temos diferentes tipos de sabonetes com diferentes tipos de fragrâncias e corantes, alguns com corantes mais intensos, assim como as fragrâncias mais intensas do que outras. Então, depois disso, depois de passar por esse homogeneizador, nós temos uma massa formada que passa por esse processo de corte, formando flakes. Flakes são essas partes que estão caindo como espécies de cilindros. Então, esses flakes estão sendo transportados por esteiras rotativas e vão se encaminhar até a extrusora. Todo esse processo, ele tem a questão da velocidade e também da temperatura na extrusora, tudo de forma controlada. Esse é o painel de controle utilizado pelos operadores. E aí nós podemos ver as barras de sabonete saindo de formas contínuas. E dessa parte do processo, ela segue para a parte de um corte, que será em tamanhos menores, não será propriamente o tamanho do sabonete, como pode ser visto. Elas apenas são cortadas em pedaços que possam ser colocadas nos moldes mesmos, que assim, através desses moldes, elas serão cortadas nos tamanhos dos sabonetes que estão sendo a sua fabricação alvo. Então, essa parte, nós já podemos ver justamente essa questão do molde, onde ele pressiona para que os sabonetes fiquem dos tamanhos específicos, além dos seus formatos corretos. Ao passar dessa parte, nós podemos ver que fica com excessos de sabonete nas laterais. Esses excessos eles serão retirados por um outro equipamento e eles retornarão para o processo na parte da extrusão. Que esses pedaços serão reaproveitados e poderão ser transformados em sabonetes novamente, para que aconteça a menor quantidade de perca possível. Seguindo desse equipamento, né, do corte do seu molde, os sabonetes seguirão para a parte da embalagem e do armazenamento. Então, quanto à produção do sabonete líquido. Assim como o do sabonete em barra, iniciamos pela extração da matéria-prima, que pode ser sebo animal ou óleos vegetais.
e ele segue para o aquecimento desses óleos. Com o óleo aquecido, é realizada uma mistura com água e agentes surfactantes e devem ser neutralizados. A neutralização acontece por meio de soluções de trietanolamina ou de hidróxido de sódio, sendo esse o mais comum. Com isso, nós temos a base do nosso sabonete, que será enviado para uma agitação mecânica, que são adicionados os espessantes, corantes, fragrâncias e conservantes. A partir disso, é enviado para o controle de qualidade, que nesse controle de qualidade é verificada a questão da densidade, viscosidade, pH, assim como também como aconteceu com o sabonete em barra. Segue para a embalagem e nós temos o nosso produto final. Então, nós vamos ver um vídeo para que represente um pouco. Um, dois, três. Agora eu vou apresentar esse vídeo para que toda essa explicação do processo produtivo fique um pouco mais visual e possa ser visualizado dentro das fábricas. Então, para que seja feita a receita daquele sabonete líquido, são passados por vários testes de laboratório para que sejam identificados a quantidade correta de surfactantes, de corantes, para que a viscosidade no fim fique da desejada. Então, na fábrica, começa tudo com a chegada de uma das matérias-primas principais, que é da água. Que elas vêm nesses caminhões-pipas, que são armazenadas em tanques para que sejam utilizadas posteriormente. Então, nesse momento nós estamos vendo um tanque de mistura, onde são adicionados os corantes, aditivos, surfactantes, e são incorporados naquela água que recebemos. Então, ele está dizendo que a água é o principal componente dos sabonetes e a sua qualidade determina a qualidade do produto. Então, por isso, seria tão importante a água utilizada ser passada por alguns tipos de tratamento, como o tratamento de desmineralização e também de osmose reversa. Então, esse sabonete, como havia dito, ele passa pelos laboratórios para que sejam feitas algumas medições. Então, esses sabonetes, eles são armazenados, depois de passar por essas misturas iniciais, nesses tanques, e depois que seriam liberados para o invase pelos laboratórios para ver se estão todos nas conformidades e no padrão de qualidade daquele produto, eles vão ser envasados. E tem dois tipos principais de envase, que são nos conhecidos refis, que são nessas embalagens plásticas mais molinhas, e também tem o invase naqueles frascos de plásticos que são mais durinhos, que no caso seriam reutilizados. E justamente esses saquinhos de refis são vendidos para que sejam reutilizados os frascos desses outros tipos de envase, como esses que estão sendo apresentados, de forma que possa melhorar e ajudar na sustentabilidade e na diminuição do uso de polímeros. Dando sequência, nós temos a rotulagem.
A rotulagem, ela, essa RDC, ela especifica o que é que precisa ter obrigatoriamente em todos os rótulos, tanto sendo de sabonete em barra, como sabonete líquido, é, sabonete em gel. Então, tem que vir de forma muito explícita o nome do produto, o nome e o endereço do fabricante, o número de registro na Anvisa, a sua composição, inclusive por conta de pessoas terem alergia a determinado tipo de produto. Então, essa composição também deve ser colocada explicitamente e de forma que o primeiro nome que aparece é daquele composto que tem uma maior concentração naquele produto e decrescendo à medida que aqueles nomes vão sendo colocados, daqueles ingredientes. A função também daquele sabonete, se ele é um sabonete hidratante, antibacteriano, o seu modo de uso, a validade, o seu lote, também para que, caso posteriormente seja comprovado que teve algum tipo de contaminação naquele lote, ele possa ser recolhido e repassado para os clientes de uma maneira mais fácil. As precauções de uso, as advertências, exemplo de alguns sabonetes não são recomendados para crianças, a presença de substâncias específicas, como nessa questão também da composição, para caso de que alguém tenha alergia, e a quantidade, seja ela em gramas ou então em mililitros. Então aqui a gente vê a imagem de um exemplo de um rótulo. Esse aqui é de um sabonete em barra. Então a gente pode ver que tem aqui a questão da fabricação, né? Que no caso desse foi fabricado no Brasil. Quem foi que fabricou, o endereço. Também tem aqui explicando que ele foi um produto importado e quem está distribuindo ele, os ingredientes, o modo de uso, as precauções. Aqui nós temos o código de barras, com o seu lote sendo explícito também, entre algumas outras características, como a questão da fragrância, que foi feito com ingredientes naturais, que esse é um sabonete hidratante. E entramos na economia e mercado. Então, na questão nacional, aqui no Brasil, em 2022, o sabonete em barra teve um aumento de cerca de 16% em comparação ao ano de 2016. E o sabonete líquido teve um crescimento de 7 vezes em comparação a 2016 também. E a previsão é que no próximo ano, no ano de 2026, o faturamento seja de 9 bilhões de reais. E o consumo de sabonete, ele teve um aumento exponencial no período da pandemia, justamente porque as pessoas precisavam fazer essa limpeza maior das mãos e do corpo para que evitasse passar o vírus, né, de uma pessoa para outra. Então as pessoas ficaram com essa preocupação muito maior e gerou justamente esse crescimento muito grande na venda e na utilização dos sabonetes. E o sabonete líquido foi o que teve um maior aumento, justamente porque as pessoas queriam evitar o compartilhamento do produto, porque muita gente achava que no sabonete em barra o vírus ficaria aderido ali à sua superfície. Então, tinham justamente essa preferência pela utilização do sabonete líquido. E, além disso, tinha a questão dos benefícios emocionais pelo autocuidado. E as marcas e empresas que mais venderam em 2021 no país, segundo a Inove Pharma, por ordem, de vendas, nós temos aqui o ranking que vai até a 10ª posição.
Então, as três principais marcas foram a Protex, a Dove e a Nivea. Porém, uma coisa que nós podemos perceber é que algumas empresas detêm de diferentes marcas. A exemplo da Unilever, que ele tem a marca Dove, mas também tem a Lux, a Rexona, e que são três diferentes marcas que lideram o top 10 das vendas de sabonete. Além disso, nós temos também outras empresas que ficam bem expressivas nesse cenário, que é a Colgate e a Granado. E na questão do mercado internacional, o Brasil ele é o primeiro em consumo de sabonetes nas Américas, em sabonetes em barra, e fica em segundo lugar no consumo geral, mundial, ficando atrás apenas da Índia. Mas uma coisa interessante, né, que nós podemos notar é que a Índia ela tem um número de habitantes bem maior do que o Brasil. Com o levantamento de fevereiro de 2024, na Índia tinha uma população de 1.425,8 milhões de habitantes, enquanto no Brasil era de apenas 215,3 milhões de habitantes. Então, realmente, o Brasil ficando em segundo, nós podemos ver que nós temos um consumo muito alto em questões de sabonete. Continuando nesse mercado de sabonetes em barra, de 2021 para 2022, o Brasil teve um aumento de 10% no consumo de sabonetes em barra, tendo uma previsão de aumento para 2027 de 12,1% em comparação a 2022. E no mercado global, nós também tivemos um aumento no uso de sabonetes em barra. Entre 2021 e 2022, nós tivemos uma variação de 10,5%, e a previsão é que para 2027 também tenha um aumento um pouco menor, mas de 5,7%. O top 5 de países no consumo em 2022 ficou ranqueado pela Índia, como já havia sido falado. Em segundo lugar, nós temos o Brasil, seguido da China, Estados Unidos e México. Também a China, um país muito populoso, e o Brasil ainda ficou à frente desse país. E nós também temos a nossa previsão para o ano de 2031, que o mercado de sabonetes de banho deve atingir a marca de 24.253,32 milhões de dólares, tendo um crescimento de 2,9% quando comparado ao ano de 2021. Entrando no nosso tema de meio ambiente, nós sabemos que os sabonetes, eles têm uma presença muito grande também de surfactantes, né? Além da questão dos corantes. E isso impacta diretamente a oxigenação de rios e lagos quando há o descarte incorreto de algum tipo de resíduo na produção desses sabonetes. Então, um dos motivos é justamente porque causa a eutrofização dessas águas, que a eutrofização nada mais é do que o aumento de nutrientes como fósforo e nitrogênio nessas águas. Então, isso causa um aumento na matéria orgânica, que a sua decomposição forma essa película, essa camada verde em cima da água, o que faz com que a luz não consiga chegar na parte mais interna desses lagos, fazendo com que as algas não consigam produzir o oxigênio. E, além disso, causa o aumento de alguns outros tipos de bactérias que acabam consumindo esse oxigênio, o que rouba
ele dos peixes, então causa uma grande mortandade dos peixes e animais que vivem naqueles locais. Além disso, nós temos também a espuma branca, que a espuma branca é devido à alcalinidade das substâncias que são liberadas justamente na produção e na utilização também por pessoas, mas mais nessa questão da produção mesmo dos sabonetes, e que com a movimentação dos rios faz com que essa espuma cresça nessa camada superficial da água, justamente por conta da diferença de densidade, e ela se espalha muito rapidamente. Então, aqui nós temos uma imagem do rio Tietê, em 2023, que teve um aumento muito grande dessa espuma, o que acaba causando a morte também dos animais que vivem naquelas águas. E, além disso, que causa a morte desses peixes, nós também temos a morte de aves, porque, como podem saber, muitas aves elas mergulham nos rios para poder pescar esses peixes para poder se alimentar. E as aves elas têm uma camada sobre as suas penas de óleo. E o óleo ele é justamente retirado pelo sabão. Então, essa camada de espuma branca que fica nos rios acaba tirando essa proteção que as aves têm. Então, elas acabam se afogando quando mergulham e não conseguem mais sair daquelas águas, ocasionando a morte das aves. E quanto às tendências, como medida de aumentar a sustentabilidade e diminuir os impactos que é causado pelo descarte e produção dos sabonetes, nós iniciamos com a logística reversa de embalagens, um programa da Boticário que incentiva o retorno das embalagens depois que aqueles frascos teriam sido usados por completo para que possam ser usados em novos ciclos, ou tanto para que sejam usados para o mesmo fim, ou também para novas utilizações. Aqui eu trouxe um vídeo acerca desse programa de logística reversa de embalagens. A indústria da beleza tem um lado não tão bonito. Mas com amor nós podemos transformar o futuro do planeta. O Boticário está transformando toneladas de plástico em espaços escolares para ajudar a transformar a educação. Uma embalagem pode mudar tudo. Você só precisa trazer de volta. Sustentabilidade é o Boticário. O Bote recicla. O Bote transforma. Também temos o ecodesign, que nada mais é do que uma tecnologia de embalagens inovadoras que, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança no Clima, tem por meta projetar, desenvolver e executar ambientes, produtos e serviços que irão reduzir o uso de recursos não renováveis ou, pelo menos, tentar minimizar o impacto ambiental desde a produção dos materiais até o seu descarte. Então, nós temos aqui 8 passos para que isso possa acontecer. Seria com a redução de matérias-primas, o uso de materiais reciclados e recursos renováveis, bens e serviços mais eficientes e duradouros, menor gasto de energia, sobretudo na produção e no transporte, a promoção da reutilização e da reciclagem, além da redução nas emissões de CO2, menor impacto no ambiente, na saúde e na biodiversidade, o que geraria um planeta mais sustentável. E estamos também
os bioplásticos, por exemplo, que estão sendo desenvolvidos de maneira que possuem matérias-primas vindas de fontes renováveis, como amido de milho, cana-de-açúcar, mandioca, celulose e óleos vegetais, de forma que diminua o tempo que aquele produto levaria para se degradar. Também temos as embalagens de vidro, que sendo o vidro um material 100% reciclável. Dessa forma, se você faz a compra de um sabonete que possui embalagem de vidro, você pode reutilizar justamente com uma outra tendência, com o uso de refis, que nada mais são do que sabonetes que vêm em embalagens que utilizam menos plásticos e tem por objetivo serem colocadas em alguma outra embalagem que você já fez a utilização para que possa reutilizar aquele frasco. E esses refis também são vendidos com um valor menor do que se você fosse comprar aquele produto com a embalagem que seja mais durinha e mais durável. Então, essas foram algumas referências que eu utilizei para a construção dessa aula. Agradeço a todos pela atenção.